prazer imenso voltar a ver esta sala cheia. Já começa a ser uma tradição e uma boa tradição de Lisboa, estes encontros e estas tertúlias, uma dinâmica de diálogo. Não só o diálogo entre os que estão deste lado, mas sobretudo aquilo a que já estamos habituados nestas tertúlias, o diálogo da sala com os oradores ou os principais intervenientes. E como missão do Estado português, que é uma missão abraçada já há tempos e que nós somos herdeiros do trabalho que tem vindo a ser feito e que lhe damos seguimento. Muito rapidamente neste momento e continuando toda esta intervenção que tem sido feita na sociedade portuguesa, neste momento estamos organizados para desenvolver este diálogo interreligioso numa lógica de promoção de coesão social e de paz e de harmonia, que, gostaria de dizer como preâmbulo, é uma situação, é um contexto que vivemos em Portugal e que é um contexto privilegiado. Isto é um privilégio societal deste momento e que, por um lado, nos deve deixar orgulhosos, mas, por outro, nos deixa um desafio, uma responsabilidade muito grande a todos os que nos envolvemos nesta missão, que é de se viver esta paz e esta harmonia no país e que é sentida com estranheza. Posso dizer que a semana passada estava num evento internacional e que um jovem francês de ascendência argelina estava muito admirado por nós dizermos que tínhamos uma paz e uma relação muito boa entre as várias religiões em Portugal, e que ele dizia: vocês não podem perder isso e continuem a trabalhar. E temos aqui representantes de grandes comunidades, ou comunidades mais conhecidas, históricas, e têm uma história também de perseguição religiosa, e temos aqui comunidades, diríamos, mais recentes, mas também sentem, neste tempo que atravessamos, não diria se calhar a perseguição religiosa, mas o problema da afirmação e da identidade dentro da pluralidade religiosa, num Estado laico. Portanto, temos aqui uma experiência muito rica. O Paulo Adriano, da Igreja Mormon, também tem uma história de perseguição, digamos assim, mas a liberdade é um valor muito importante na vossa tradição. Sem dúvida. Eu gostava, boa noite e obrigado pelo convite que podemos aqui estar. Eu gostava de fazer aqui duas pontes. A primeira, que penso que já foi sublinhada por algumas das pessoas que aqui estão, que é o sublinhado que a Cristina iniciou, que nós vivemos num país privilegiado. O facto de estarmos aqui nesta tertúlia e nesta casa e de podermos falar abertamente num diálogo interreligioso é um privilégio. Talvez há muitos anos que assim o é, mas não é a realidade que existe por esse mundo fora. Então é sem dúvida um sublinhado de ser um privilégio nós basicamente não haverem conflitos de maior entre religiões, pelo menos não me lembro de nenhum na existência moderna do nosso país. Isto é muito, muito interessante e deve ser sublinhado. Talvez se esta atitude fosse um bocadinho exportada para todos os parceiros europeus, aquilo que há pouco também falávamos de um Estado laico, e que eu vou-lhe chamar o novo Estado laico radical, porque é um bocado o que acaba por acontecer em alguns países. É uma preocupação grande e às vezes esse Estado que é laico e que na sua essência é bom que assim o seja, mas quando entra num detalhe tal e num radicalismo tal que não permite que qualquer símbolo religioso ou da tradição, ou de vestuário, ou de alimentação seja permitido, então sim, é algo que nos preocupa sem dúvida. E deixem-me materializar isto em algo que é muito, muito recente. Recentemente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aqui em Portugal, vai iniciar a construção de um templo, e é um processo totalmente pacífico no nosso país, com o apoio das entidades oficiais, um processo como se fosse de uma entidade privada na construção de um edifício. A realidade que existe por esse mundo fora não é bem assim. Em outros países, onde uma mera construção de um templo ou de uma igreja, nomeadamente no caso francês, segue uma série de limitações que vocês não imaginam, para que não haja sinais exteriores de adoração a um Deus. Ou seja, o princípio é: alguém que vá na rua, ao olhar para um edifício, não pode entender que alguém está a converter outra pessoa pela beleza daquele edifício. O que não deixa de ser curioso, porque há imensos edifícios mais antigos, que são grandes catedrais
e grandes monumentos lindíssimos e que de alguma forma nos trazem para a adoração a Deus. E então é realmente muito complexo os momentos que vivemos hoje em dia, deste Estado laico que se aproxima de algum radicalismo, em que se impedem pessoas de, se calhar, de se vestirem de uma maneira um bocadinho diferente para respeitar a sua religião, de, por exemplo, assistir a uma escola. Felizmente não é o caso do nosso país. No nosso país eu diria que vivemos numa liberdade e numa convivência com as outras religiões quase total. Não acredito ninguém ser discriminado nas nossas escolas. Pode haver algum gozo, alguma diferença, mas não existe essa discriminação. E isso é algo que nós devemos sublinhar. Eu queria deixar isso sublinhado aqui porque é realmente uma diferença que se calhar os nossos filhos não a vão sentir, mas essa não é a realidade por esse mundo fora. E para terminar, falando de filhos, para nós é muito importante a família e a defesa dos valores, digamos nós, tradicionais da família, de educação dos nossos filhos. Há pouco falavam que realmente vivemos num país em que é permitido o ensino da religião nas escolas. A nossa igreja, portanto a Igreja Mórmon, como é mais conhecida, tem cerca de 50 mil pessoas em Portugal. Também em algumas escolas muito pontuais, onde a congregação é maior, realmente existe essa abertura e são realizadas, ainda antes das aulas começarem, classes de seminário que ensinam religião para aqueles jovens que também estão a aprender, e digamos assim, sobre esses princípios religiosos. Portanto, eu termino com esse sublinhado, que realmente é uma maravilha viver neste país, neste aspecto, mas é um sublinhado muito, muito interessante, que facilita toda a outra convivência religiosa e de proselitismo, porque estamos num país em que é livre eu falar com os meus amigos a dizer, olha, eu tenho estas crenças, o que é que tu achas? E isto é fantástico, podemos ter os nossos missionários na rua e ser também abordado por outras pessoas que querem partilhar a sua religião e a sua ideia.